Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos gravar o capítulo 14 do livro de Gênesis. Aqui nós temos uma guerra entre de 4 contra 5 reis, que naquela época estavam governando aqueles lugares. E o rei de Sodoma e Gomorra, os dois, foram derrotados. E todos os outros reis acabaram levando cativo a Ló e aos seus filhos e a todos os seus bens. E Abraão recebeu essa notícia de que o sobrinho dele havia sido prisioneiro daqueles reis e estava lá cativo. Então, ele que habitava junto com a sua família, ele habitava junto aos carvalhais de Manre, ele reuniu seus criados, ele armou seus criados, nascidos na sua casa, 318, e foi perseguir esse povo que havia aprisionado o seu sobrinho. Veja bem, eles não eram guerreiros. Mesmo assim, o nosso pai Abraão criou assim pela fé. Ele foi, reuniu os da sua casa, todos concordaram em ir, 318 guerreiros, que não eram guerreiros, na verdade eles eram criadores de gado, e mesmo assim eles foram lá e conseguiram a vitória, conseguiram trazer de volta para casa todos os bens que haviam sido roubados e mais Ló e a sua família. Esse capítulo é muito importante, mas eu penso que o mais importante desse capítulo é o encontro de Abrão com Melquisedeque. Esse Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, embora ele não tivesse linhagem, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe de qual tribo ele era, porque ele não era judeu. Nós sabemos, mas aqui diz que ele era sacerdote do rei do Deus Altíssimo. E ele era sacerdote em Salém. Salém hoje é Jerusalém, certo? E Abraão o encontrou e ele o abençoou. Esse sacerdote do Deus Altíssimo abençoou Abraão e deu a ele, Abraão entregou a ele os dízimos. Ou seja, é a primeira vez que o dízimo é citado aqui antes da lei, porque nem havia lei do dízimo ainda, vai ser estabelecida depois por Moisés. Mas aqui nós já vemos Abraão dando o dízimo para esse sacerdote que nós vamos ouvir depois falar lá em Hebreus. Ele é citado pelo escritor do livro de Hebreus, escrito aos judeus, para que eles pudessem entender que Jesus era descendente da ordem de Melquisedeque. Essa ordem não é exatamente ordenança nem nada. A ordem significa uma maneira de comportar-se, é um comportamento santificado, é um comportamento de acordo com a vontade do Deus Altíssimo. E Jesus, ele é citado pelo livro de Hebreus para explicar por que Jesus era sacerdote, mas ele não descendia da tribo de Levi. Porque os judeus só reconheciam os sacerdotes que vinham da linhagem de Levi. Então, o nosso escritor de Hebreus, ele cita Melquisedeque para dizer de que ordem que Jesus veio. Desconhecido, não tem linhagem, não sabemos de onde ele vem, não sabemos como que ele morreu, não sabemos nada. Só sabemos que Abraão o reconheceu como sacerdote do Deus Altíssimo. E Jesus é nosso sumo sacerdote hoje. Então, a coisa mais importante nesse capítulo é a citação desse sacerdote de Melquisedeque. E há também uma outra pessoa, que é o rei de Sodoma, que ele diz para Abraão: me dá as almas e a fazenda você toma para você. E Abraão respondeu a ele: eu não vou aceitar de você nem uma correia de sapato, eu não aceito nada de você. Eu não vou trocar bênçãos por pessoas, eu não vou trocar coisas materiais, aquilo que você possa me dar a troco das almas dessas pessoas. Para que você depois não vá dizer: foi eu que enriqueci o Abraão, foi eu que dei as coisas para ele. E ele diz assim: só me dá a parte daquilo que os mancebos comeram,
e a parte que é com relação aos varões que contigo foram, Aner, Escol e Manre. Esses tomem a sua parte. Se eles quiserem, eles fiquem com a parte deles. Eu não quero nada de você. Eu não negocio coisas com almas, com pessoas. Porque esse rei de Sodoma, ele queria as almas. E Abrão diz para ele: levantei a minha mão ao Senhor, ó Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, que eu não vou tomar nada de você, que tudo, coisa alguma eu vou tomar, para que você não diga que você que me enriqueceu. E assim nós temos esse comportamento louvável do nosso pai na fé, o Abraão. Que você leia de novo esse capítulo, tire mais coisas daí. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu amém e não esqueça de compartilhar com as pessoas que você ama. Se você cresceu um pouco, se você entendeu um pouco mais desse capítulo, eu estudei bastante para poder entender essa ordem de Melquisedeque, que foi citada lá no livro de Hebreus e também foi citada no Salmo de Davi, que também fala da ordem de Melquisedeque. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã com o capítulo 15, se o Senhor nos permitir.